O ser humano, se ele estiver sendo bem alimentado, dificilmente ele vai pegar uma gripe. Assim acontece com a planta. Se você tem uma planta que ela está raquítica, que ela está deficiente, vai ser fácil de um fungo atacar, é fácil da bactéria atacar, é fácil do nematóide atacar. Então ela fica o quê? Disponível. Então se você tem uma planta bem tratada, um sistema radicular bem formado, se ocorrer um estresse de seca, ela vai ter a resistência dela vai ser maior. Então aqui em Minas Gerais mesmo, teve anos aqui que a seca durou 40 dias. Então quem fez um tratamento de base bem feito na soja, estava colhendo 47 sacos por hectare, 45. Quem não fez, estava colhendo 30. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, eu sou o Pietro. Eu sou a Mitter. E bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o tratamento de solo utilizando inoculantes, certo? Então, já vamos direto ao ponto, sem perder tempo. A Mitter, para que serve o tratamento de solo? Por que eu vou tratar meu solo? Você vai estar efetuando o tratamento de solo para você atingir o máximo de aproveitamento na utilização desse solo. Então, hoje nós já temos tecnologia que você pode efetuar o tratamento do solo usando para vários métodos. Você efetua o tratamento de solo para o controle de praga, para inoculação de nitrogênio, certo? Então tem vários meios que é utilizado o tratamento de solo. Então o tratamento de solo não é utilizado somente para o controle de praga. Ele pode ser utilizado também para aumentar a disponibilidade de macros e micronutrientes no solo. Entendi. Então, aumentando essa disponibilidade, vai aumentar assim o desenvolvimento, porque o desenvolvimento depende desses macros e micronutrientes. Isso, eles têm que estar disponíveis, esses macros e micronutrientes. Mas agora, mais na prática, assim, o que é um tratamento de solo? Eu, sei lá, passar com um trator no solo, é o que? Tacar produto, o que é? O tratamento do solo, você tem vários meios de estar realizando ele. Você pode efetuar usando uma espécie de carreador, que seria a semente. Você efetua o tratamento na semente, certo? E essa semente vai funcionar como um carreador. E você pode também estar pegando e aplicando diretamente no suco de plantio. O que seria esse suco de plantio? Esse suco de plantio, as máquinas têm um reservatório separado, você coloca o produto lá e aí vai ter mangueira que vai direto lá na plantadeira. Tá? À medida que vai plantando, essa mangueira vai distribuindo o produto ali junto com a semente. A gente já falou o que é o tratamento de solo e agora o que é inoculante? O que significa isso? Inoculante é nada mais que são várias espécies de bactérias. E essas bactérias, elas são pequenos micro-organismos vivos benéficos. Então, esses micro-organismos nada mais vai fazer disponibilizar mais macros e micronutrientes no solo para com que essa planta vai se absorver com mais facilidade. Só existe tratamento de solo com inoculante ou existe outra coisa que eu possa fazer para tratar o solo? Em termos de nutrição, você tem vários meios e métodos de tratar esse solo, certo? Você pode fazer aplicação adubo, fertilizante no solo, que são produtos químicos, adubos químicos, né? Aí você faz adubo diretamente ao solo, só que muitas das vezes esses adubos eles não se disponibilizam muito rápido, que o ciclo de cada cultura, determinada cultura, o ciclo é muito curto, que hoje as culturas hoje variam num ciclo de 100 a 120 dias no máximo, tá? E com isso a disponibilidade não é totalmente suficiente. Então você tem de usar outro método, outra tecnologia para aumentar mais essa disponibilidade de macros e micronutrientes no solo. Tá, então, sabendo disso, qual que é a diferença? A diferença entre eu fazer um tratamento de solo com uma adubação base, e usar inoculante? Qual que vai ser a diferença entre esses dois tratamentos? A diferença é muito grande hoje em termos de tecnologia de aplicação e de produto. Por quê? Se você pegar e não fizer o processo de inoculação, a planta vai demorar mais a desenvolver, porque para uma planta desenvolver e definir sua produtividade, ela vai definir sua produtividade no máximo nos primeiros 15 dias de vida. O que acontece? Esse período ela tem que estar bem nutrida. Então, qual que é a maneira melhor de você nutrir ela? Você tem que ter uma tecnologia
que vai disponibilizar os micronutrientes rapidamente. E disponibilizando esses micronutrientes rápido, vai aumentar o sistema radicular. O sistema radicular vai desenvolver com mais eficiência. Quanto mais desenvolver o sistema radicular, mais ela vai ser resistente a um período de estresse. Às vezes dá uma condição climática de falta de chuva, outra vez excesso de chuva. Então esse sistema radicular tem que estar totalmente formado e bem formado, porque a resistência da planta está no sistema radicular. Se ela tem um sistema radicular que não está bem desenvolvido, com isso você ali já ocorreu a perda de produtividade muito grande. Então a única diferença entre adubação de base e inoculante vai ser o tempo para o resultado. Isso. Se eu fizer uma aplicação de adubação de base antes de plantar a semente, aquele adubo ali, até eu plantar a semente, ele já vai dar tempo para quando plantar a semente já ter o máximo de aproveitamento ali, ou isso não dá muito certo? Não, todo jeito não dá certo. Uma coisa é você pegar e aplicar antes, outra coisa é você se você pegar hoje a tecnologia que nós temos hoje em termos de adubação química, que você vai estar aplicando, ela sofre muito lixiviação pelo solo. Okay. O que é lixiviação? A perca. Ela desce para a profundidade do solo. Aí o que acontece? Quando você pegar e aplicar o adubo com antecedência e ocorrer um excesso de chuva, uma chuva com mais intensidade em termos de volume de milímetro, esse adubo simplesmente vai deslocar. Ele vai descer para áreas profundas. E daí vai acabar plantando a semente e o adubo não vai atingir a semente. Aí você vai ter dificuldade, que a partir do momento que você efetuar o plantio, até que a raiz vai conseguir pegar esses micronutrientes, você já tem a perca grande. Então, todo jeito. A única maneira de você pegar e aumentar a eficiência em termos de produtividade é você fazendo o tratamento via inoculação. Então você já falou aí que nos primeiros 15 dias depois que você planta, que aqui você vai definir a produtividade daquela cultura. Esse é um dos benefícios do inoculante, que ele tem um resultado muito rápido, ele tem uma eficiência muito rápida. Agora me responde, quais são os outros benefícios que o inoculante tem? Primeiro, a inoculação são micro-organismos benéficos, certo? E esses micro-organismos eles têm uma grande facilidade, principalmente em fixar nitrogênio. Então, se você pegar e efetuar a inoculação, você vai aumentar a quantidade de nódulos que tem no sistema radicular. Aumentando a quantidade de nódulos no sistema radicular, com isso vai fixar mais nitrogênio ali na raiz da planta. Tá? Então, se o nitrogênio já está fixado, significa dizer que o desenvolvimento dela vai ser muito mais rápido que uma que não tem nódulo e uma que não tem nitrogênio fixado. E quais são os métodos de aplicação para esse inoculante? Vai ser vai ser exatamente igual à adubação de base? Como é que vai funcionar essa aplicação de inoculante no solo? Quanto tempo que eu vou ter que fazer essa aplicação depois de plantar? Ou se eu vou ter que fazer essa aplicação antes de plantar? Como é que funciona? Você tem duas maneiras. Você fazer ela diretamente no ciclo de plantio, tá? E também efetuar ela fazendo no tratamento de semente. Só que no tratamento de semente, hoje, quando vai efetuar tratamento de semente, geralmente o pessoal tem de usar fungicida, bactericida junto, mais inseticida. Então, ou seja, o tratamento de semente, ele já quer fazer o tratamento que a gente controla a praga do solo, fungo e bactéria do solo. Então tem que ter muito cuidado. Para a utilização do inoculante, via tratamento de semente, você vai ter de seguir determinados critérios. Quais são esses critérios? Primeiramente, vamos adicionar primeiro todos os produtos que sejam utilizados para o controle de fungo, de bactéria e de praga de solo primeiro. Essa é a primeira coisa, efetuar o tratamento utilizando esses produtos. Após a semente estiver estabilizada, após um determinado tempo aí de uma meia hora, uma hora, aí você pega e acrescenta o tratamento utilizando inoculante. Tá? Que se você pegar e misturar determinados produtos com inoculante, você vai ter uma perca muito grande do micro-organismo benéfico. Porque inoculação é nada mais você utilizar bactérias vivas, que são micro-organismos benéficos,
E esses micro-organismos pode ocorrer o que? Morte deles misturado com determinados produtos. Então tem que seguir um determinado critério. Quando está fazendo também no plantio direto, você utilizando diretamente no suco de plantio, em vez de ser no tratamento de semente, você tem a opção de usar esses inoculantes, tá? Diretamente no suco de plantio, mas tem que seguir também as regras também. Se tiver utilizando outro produto, tem que saber qual que é o outro produto, se ele não tem compatibilidade com o inoculante. Tem que realmente ali conhecer tudo que você está aplicando. Tem que conhecer. Daí às vezes acontece de não ser incompatível e daí um às vezes neutraliza o outro. Isso é porque o inoculante nada mais que uma bactéria viva. Então se matou ela, perdeu todo o efeito. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. E qual que é o melhor momento para eu fazer a aplicação? É antes de eu plantar, é depois de eu plantar? Como é que vai ser? Quando nós falamos em termos de inoculante, a maior eficiência do uso do inoculante é junto ao plantio. Porque a planta ela já precisa dessa disponibilidade desde o início da germinação. Que a hora que ela começa a germinar, ela começa a soltar o sistema radicular. Então, a eficiência do inoculante, ela vai ocorrer junto ao plantio. Não pode ser pós-plantio. E você disse que tem aqueles 15 dias que vai determinar o futuro da produtividade. Eu plantei, fiz o tratamento com inoculante na semente e tal, fiz tudo certinho. Agora, quanto tempo vai demorar para eu saber se aquela aplicação deu certo? 2 dias, 3 dias, qual que vai ser o tempo? Você geralmente vai observar se o inoculante está tendo resultado, você já observa já a partir de 10 dias plantado, 8 ou 10 dias. Por quê? A semente ela começa a germinar com 6 a 7 dias. Então, com mais 2 dias, você já observa o desenvolvimento do sistema radicular. Entendi. Agora vamos supor que eu analisei e não mudou. Eu estava fazendo aplicação, eu plantava antes, eu fiz a aplicação e eu percebi que não mudou nada. Deu aqueles 10 dias ali, não mudou nada. Nesses 5 dias restantes, tem algo que eu ainda posso fazer? Seja aplicar mais inoculante, algo que ainda corrija o curso? Ou simplesmente não tem como? Nesse caso aí, você vai ter de usar outras tecnologias de fornecimento de micronutrientes para a planta e não inoculante. Então tem outras tecnologias que você pode pegar e estar repondo, né? E o que tem de observar primeiro é observar se você chegou a usar o inoculante e não está tendo efeito, tem que fazer um levantamento em cima daquilo que foi aplicado junto, para ver se não teve incompatibilidade, certo? E observar a eficiência do produto, tá? Porque se eu estar usando inoculante, tem que ter o resultado, não tem como. E para eu saber se deu certo ou não, tem que ver o desenvolvimento da planta, mas no que eu tenho que analisar realmente? Seja, sei lá, a coloração da folha, da planta, no que eu tenho que prestar atenção ali para saber mesmo se desenvolveu, se foi culpa do inoculante? Para eu analisar e tentar fazer o que você tem de observar, você tem de extrair determinadas plantas, né? Para marcar ali uma área ali, extrair um pouco de planta e observar o sistema radicular dela, comparar com o sistema radicular de uma área que não foi utilizada. Aí você vai observar o desenvolvimento do sistema radicular. Você está formando nódulos. Nódulos são as pequenas bolinhas que é grudada à raiz da planta. Você está formando nódulos ou não. Se não estiver formando nódulos, isso significa dizer que não está tendo efeito do inoculante. E se eu apliquei, e você já meio que respondeu isso, mas se eu apliquei e observei que o resultado não for bom, o que eu tenho que fazer? Se observou que o resultado não é bom, é o que eu falei. Já ocorreu o plantio. Então o que você tem que fazer? Fazer um levantamento na área para ver a causa que está ocorrendo. Porque às vezes você pensa que é o inoculante que não teve efeito, mas você às vezes tem um grande problema, por exemplo, de nematóide na área, você tem um grande problema de fusário na área. Então tem que ter muito cuidado com as pragas de solo. Então a gente fez um vídeo, ele vai estar aqui no card, onde a gente fala um pouco sobre fungos e bactérias, que é essa mais praga de solo aí, como que você pode tratar
prever, te limpar uma área que está com problema, o vídeo vai estar aqui no card e vai estar aqui na descrição também, é só vocês entrarem lá e acompanhar o conteúdo. Então tá, toda vez que eu for plantar, é necessário fazer esse tratamento de solo ou tem certos casos que eu não vou precisar fazer ele? Sim, todas as vezes são necessários, certo? Você pegar e estar preparando a sua semente para germinar, isso significa dizer que você já tem ali, já saindo na frente com de 15 a 25% a mais de produtividade. Simplesmente você preparando a sua semente para ocorrer a germinação com mais eficiência. E 20% é muita coisa. É muita coisa. Existem culturas onde você não vai precisar fazer aplicação desse inoculante, que você não precisa, que o inoculante não vai ter efeito? Hoje nós já temos a tecnologia de inoculação para praticamente todas as culturas. Certo? Então todas as culturas têm um tratamento via inoculante. Então você já meio que respondeu a minha outra pergunta já? Que se existem inoculantes específicos para cada cultura. Sim. Então realmente... Cada cultura tem seu inoculante específico. Porque tem determinadas culturas que necessitam de uma disponibilidade mais de nitrogênio, fixação mais de nitrogênio, a outra já necessita mais da fixação de fósforo, disponibilidade de fósforo, tá? Então, para cada cultura tem que ter o produto específico para ela. E nessa variedade toda de inoculante, vai ter algum inoculante que se eu aplicar e não está muito ligado, aquilo lá pode acabar sendo prejudicial para a minha cultura? O que você vai observar é que se você pegar um inoculante, por exemplo, de milho e fazer aplicação na área de soja, você não vai ter um resultado com muita eficiência. Porque o milho é uma planta que já necessita de muito de fósforo. E já a soja já precisa de inocular, a inoculação dela na raiz é do nitrogênio. Então, para cada planta tem uma determinada espécie de micronutriente que ela necessita mais. Então, na verdade, nunca vai ser prejudicial. Prejudicial não vai ser, mas não vai ter efeito significativo. Agora, qual que é a diferença? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 áreas na minha lavoura, eu quis fazer um teste. Eu peguei e fiz um tratamento de inoculante em uma área, fiz o tratamento de inoculante em uma área, depois em outra área eu fiz o tratamento em adubação de base, em outra área eu não fiz tratamento de solo. No final da minha cultura, quando eu for lá para colher, no que eu vou notar? Qual que vai ser a maior diferença entre essas 3 áreas, em questão de produtividade, desenvolvimento da planta? Em termos de produtividade, o que vai ocorrer a maior produtividade vai ser onde fez o tratamento com inoculante, certo? Junto ao tratamento de adubação de base, certo? Porque se você tiver no tratamento com inoculante, você vai pegar, a planta vai desenvolver, vai liberar o sistema radicular mais rápido, vai fazer a captura dos micronutrientes da adubação de base mais rápido, certo? Na área que não tem o inoculante, até que ela ocorra a germinação, até que essa raiz desenvolva para pegar os macro-micronutrientes do solo, você vai ter uma perca no mínimo aí de 15 dias. Aí a cultura já definiu a produtividade. E para a diferença que o cara não fez nada? Aí não tem nem comparação, porque a chance dele produzir é muito pequena, certo? Então hoje nas regiões nossas, que é da região do Cerrado, então, mesmo todas as regiões do Brasil, se você pegar e for plantar e não fizer a utilização da tecnologia, a diferença de produtividade é muito grande. Porque os híbridos que nós temos hoje no mercado são altamente produtivos, só que eles precisam de tecnologia. E você já teve algum caso onde o crescimento referente à produtividade da lavoura foi extremamente alto só pelo fato do produtor ter passado a fazer o tratamento com inoculante? Sim, já tive vários casos. Hoje, até foi o mês passado, foi um determinado produtor, ele estava colhendo milho, 245 sacos de milho por hectare. E você sabe quanto que ele fazia antes? Antes ele fazia, segundo ele, o máximo que ele tinha conseguido produzir nesse pivô é 224. Certo? Aí ele conseguiu passar para 245.
E já teve área de sorgo que colheu também nesse mês, no mês de julho, produzindo 140 sacos de sorgo por hectare. E sendo que o máximo que o produtor tinha produzido anteriormente na área era 118. E agora, é viável eu fazer uma aplicação de inoculante junto com a adubação de base? Porque na minha cabeça a adubação de base ela vai fornecer mais nutriente ali e o inoculante vai captar mais nutriente. Então funciona você fazer isso ou meio que acaba não dando certo? Ou só dá certo em determinado tipo? É o correto de fazer. Além de você pegar e usar o inoculante, você tem de usar a adubação de base. O que acontece? Quando usa adubação de base mais inoculante, o inoculante vai fazer com que o sistema radicular desenvolva mais rápido, ocorra a formulação de nódulos mais rápido e com isso a raiz tem condições de absorver os micronutrientes da adubação de base. Num período de ciclo muito curto. É o aproveitamento máximo. Aí você vai aproveitar aquela adubação de base que você fez. Se você pegar e não usar o sistema de inoculação, o sistema radicular vai demorar a desenvolver e com isso está ocorrendo o que? Perca de produtividade, porque vai demorar a capturar os micronutrientes da adubação de base. E se eu chegasse em você agora e falasse, pô, tô querendo plantar alguma coisa eu vou plantar no final desse mês. O que você recomendaria para mim nesse caso, no tratamento? O que eu recomendaria para você é que hoje, você tem vários híbridos e pode escolher a semente adequada, não é só suficiente você escolher simplesmente aquilo que você quer plantar. Você, primeira coisa, tem que pensar naquilo que quer plantar e pensar na tecnologia que vai ser usada. Porque todos os híbridos são altamente produtivos, mas só que depende de tecnologia. E essa tecnologia já parte do princípio, desde o tratamento do solo, utilizando o processo de inoculação da semente. Isso aí não pode ficar sem fazer. Porque se você ficar sem fazer o processo de tratamento do solo, utilizando o inoculante, ou inocular diretamente na semente, ou utilizar diretamente no suco de plantio, a sua perca de produtividade vai ser muito grande. E daí, nesse caso aí, eu teria que fazer o inoculante com adubação de base. Isso, tem que fazer o inoculante com adubação de base. Não adianta fazer só inoculante, não adianta fazer só adubação de base. Um depende do outro. Simplesmente um vai ajudar o outro. Agora, se eu tiver um solo que não tem nutriente o suficiente a usar um inoculante, aquilo aí vai fazer alguma diferença? Vai fazer, por exemplo. Só que para você comparar resultado, você tem que comparar o resultado na mesma área. Por exemplo, eu tenho um solo que é pobre em micronutrientes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar usando um determinado volume de adubação de base e mais inoculante. Aí eu vou conseguir uma determinada produtividade. Eu vou ter que deixar uma testemunha que eu não usei inoculante para mim fazer uma comparação. Porque essa diferença de produtividade, tem que comparar na mesma área, na mesma situação de plantio. Entendi. Você então, não pode comparar não em áreas diferentes, em regiões diferentes. Um cara que está em Minas e outro que está em São Paulo. Não, regiões diferentes. Aí você tem que fazer a comparação, fazer um trabalho lá, fazer a comparação no mesmo local, nas mesmas condições climáticas, nas mesmas condições de plantio, no mesmo dia, na mesma hora, para você ter um bom resultado, para você ter um parâmetro de como vai prosseguir. Para você ter uma base ali para comparar, porque são vários fatores que influenciam. Tem vários fatores. Então eu não posso comparar resultado de produtividade de uma região com resultado de produtividade de outra região. E só o fato de eu fazer um bom tratamento de solo com adubação de base e com inoculante pode ajudar futuramente a prevenção de pragas, prevenção de fungos. Só isso já dá ou isso não interfere? Na realidade, você vai estar fazendo o que é? Não uma prevenção de fungo e de bactéria, você está aumentando a resistência da sua cultura. Que seria você imaginar o ser humano, se ele estiver sendo bem alimentado, dificilmente ele vai pegar uma gripe. Assim acontece com a planta. Se você tem uma planta que ela está raquítica, que ela está deficiente, vai ser fácil de um fungo atacar, é fácil da bactéria atacar, é fácil do nematóide atacar.
Então ela fica o quê? Disponível. Então se você tem uma planta bem tratada, um sistema radicular bem formado, se ocorrer um estresse de seca, ela vai ter a resistência dela vai ser maior, tá? Então aqui em Minas Gerais mesmo, teve anos aqui que a seca durou 40 dias. Então quem fez um tratamento de base bem feito na soja, estava colhendo 47 sacos por hectare, 45. Quem não fez estava colhendo 30, porque o período de seca durou 45 dias. Então tem isso. Então a base é tudo no plantio. Então se a pessoa pensar em plantar uma lavoura, tem que pensar primeiro na base. Se ela não for bem feita, ele não tem como consertar a sua lavoura. Tudo começa nos primeiros 15 dias. Tudo é desde o plantio. Então, se errou aí, é difícil consertar para frente. Então a produtividade já está definida aí no manejo inicial. Se você for fazer uma adubação de base e não for fazer o tratamento com inoculante, você acaba meio que acabando atraindo mais problemas, porque tem muita demanda de alimento quando você faz uma adubação de base, porque às vezes, como você não fez o inoculante, você botou muito nutriente ali, só que a planta ela não tem capacidade para pegar tudo, e daí acaba ficando muito nutriente, e aquilo pode atrair outra praga, outro fungo. Então isso pode atrair, existe essa possibilidade? Atrair fungo, não. A única coisa que você vai fazer, se você pegar e fazer uma adubação de base, não usar inoculação, a sua planta vai ter uma resistência menor. Certo? É o que eu falei. Ela vai ter uma resistência menor. Se ela tem uma resistência menor, isso significa dizer que ela pode ser um multiplicador de fungo e bactéria. Porque ela vai estar deficiente em termos de nutrição. Seria igual ao nosso caso, nosso organismo está deficiente de alimentos. Então aquela demanda ali que está ali naquele solo de alimento não vai acabar influenciando tanto assim? Não. O que vai influenciar é na própria planta, que está sendo plantada ali. Então, se ela desenvolver bem o sistema radicular, ela vai absorver essa demanda de adubo que tem ali, de adubo de solo. Se ela não desenvolver um sistema radicular eficiente, vai sobrar. Aí quem vai ter problema? Vai ter problema é prejuízo. Você fez um custo alto de adubação de base e não preparou a planta para absorver essa adubação de base. Que o que nós temos que fazer não é só pensar e falar assim, não, eu vou jogar 500 kg de adubo, vou jogar 600, vou jogar 300, vou jogar um volume de adubo lá a mais que precisa. Isso aí não é suficiente. Porque você não preparou a sua planta para ela pegar e absorver essa adubação que você jogou. Então, a primeira coisa, vai efetuar um plantio, tem que preparar a sua planta, tem que preparar a sua semente para ela absorver a quantidade de adubação de base que você vai usar. Se você não fizer o preparo, não vai absorver, você vai estar simplesmente aumentando seu custo de plantio. E se eu fazer todo esse processo aí com um solo com fungo, vai ser um problema maior ainda? Quando você pegar, primeiro, você como profissional, como técnico, se você souber que o solo tem uma determinada espécie de fungo que seja problema para determinada cultura, o que você tem que fazer? Você tem que orientar um remanejo de plantio, não plantar aquela cultura que faz a multiplicação daquela determinada espécie de fungo, tá? Plantar uma outra espécie, tá? Que não e utilizar tratamento, tá? Você, como profissional, você não pode tá deixando o seu cliente pegar e tá plantando numa área que vai ser problema para ele, determinada cultura. Então tem de orientar ele, ou faz um tratamento para resolver o problema, ou se não, faz uma rotação de cultura. Tá? Então todo jeito tem que fazer um manejo para diminuir os prejuízos. Tem que ser íntegro, né? Você não pode tentar passar a perna no cara. Não, tem que ser profissional. O cara o produtor se você é químico agrônomo e vende produto, faz consultoria, o cara que você passa a perna hoje, ele vai comprar seu produto, mas amanhã ele não compra.
Então tem de orientar adequadamente, poder evitar que ocorra danos econômicos, ocorra prejuízo. Então, nós estamos no campo simplesmente para somar com o produtor rural. Sim. Certo? Então a gente não pode pegar e deixar que ocorra determinadas coisas. Então nós encerramos por aqui. Esse foi o vídeo. Todos os vídeos que eu citei, eles vão estar aqui na descrição. A gente também fez um vídeo, eu tenho que lembrar, sobre como escolher um bom agrônomo, dicas para cuidado com acordo com multinacionais. O vídeo já está aqui no card, a gente fez para o produtor rural. Então é isso. Eu sou o Pietro. Eu sou a Minker. Tchau. Até o próximo. Tchau. Até o próximo. Tchau.